Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Por que a oração é tão importante? Áudio número 5. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que nosso coração seja ensinável, como foi o de Jó. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Não posso passar por isso, Senhor. A dor é capaz de reduzir nossas conversas com Deus ao que importa e ao que sabemos de verdade. Posso pensar em diversas situações em minha vida nas quais o meu envolvimento deliberado com a oração foi algo transformador. Escrevi sobre muitas delas, por isso não dedicarei muito tempo a isso agora. Mas se você não me conhece tão bem, quero que entenda o impacto profundo que um desses momentos dolorosos exerceu sobre minha vida de oração e sobre o meu relacionamento com o Pai. Casei com Barry aos 38 anos e estávamos conscientes de que talvez não tivéssemos filhos. Portanto, ficamos muito exultantes quando em 1996, aos 40 anos, fiquei grávida do meu primeiro e único filho até o momento. É claro que quase imediatamente a dúvida começou a se esgueirar, pelo menos em mim. Sabia que Barry seria um pai maravilhoso, pois ele ama crianças, e eu havia observado como elas se sentiam atraídas por ele. Até então eu não tinha nenhuma experiência com essa coisa de criar filhos, por isso não estava tão segura acerca de mim mesma. Eu sabia que seria uma boa mãe, porque eu decidiria ser. E se há uma coisa que eu sou, é determinada quando me decido fazer alguma coisa. Simplesmente não sabia se eu sentiria todas as coisas que as outras mães pareciam sentir. Nunca fui o tipo de pessoa que queria segurar os filhos dos outros. Naquela época, eu não me dei conta de que no dia em que o meu filho nasceu, uma parte de mim também nascia. Aproveitei a minha gravidez, embora eu vomitasse desde a manhã até a noite, durante os 3 primeiros meses. O tempo passou rapidamente e um dia o ultrassom mostrou que teríamos um menino. Foi uma grande notícia para nós dois e lembro-me de sair do consultório médico naquele dia e dirigir até uma loja em Laguna Beach, Califórnia, onde morávamos na época, para comprar 6 roupinhas azuis. Minha vida era perfeita, até que em um instante nosso caminho fez uma curva repentina e brusca. Minha médica ligou e disse que achava que havia algo errado com o bebê. Ela queria fazer uma amniocentese e eu não queria passar por esse procedimento. Mas ela me convenceu a isso, dizendo que quando chegasse a hora de o bebê nascer, ela saberia com o que estava lidando. Foi uma experiência muito difícil ver a imagem do nosso bebê novamente, dessa vez não para definir o sexo, mas para ter certeza de que a agulha que estava retirando o fluido amniótico não estava tocando nele. Chorei durante todo o trajeto para casa e depois esperamos pelas notícias. Não sou boa em esperar, mas eu não tinha escolha. Quando minha médica ligou, vieram as más notícias. Definitivamente havia algo errado com o bebê, mas não saberíamos a extensão do problema até que ele nascesse. Eu e Barry choramos, decidimos não contar às nossas famílias por algum tempo. Eles haviam acabado de receber a maravilhosa notícia de que era um menino e não queríamos tirar aquela alegria deles. Barry é filho único, portanto nosso bebê seria o primeiro neto de seus pais. Durante as semanas seguintes, simplesmente seguimos com a nossa vida normal, mas comecei a sentir uma mudança sutil em meu coração com relação a Deus. Eu estava ficando zangada. Guardei aquilo dentro de mim por algum tempo, até certo dia de manhã cedo, quando fui caminhar pela praia. Eu estava em um trecho tranquilo e solitário, então pude extravasar meus sentimentos. Por que fizeste isso, Deus? Por que deixaste que eu engravidasse se sabias que isso aconteceria? Isso é apenas mais uma coisa pela qual estás pedindo que eu passe, para que possa entender melhor as outras mulheres quando elas sofrem? Nesse caso, eu desisto. Se eu tivesse o teu poder, jamais permitiria que aqueles que amo sofressem. Não posso passar por isto, Senhor.
Entendo que essas orações podem ser perturbadoras para alguns que nunca acreditaram ser apropriado questionar Deus. Não estou contando a minha história por sensacionalismo. Não, não está em meu coração chocar as pessoas, mas apenas dizer a verdade. Naquele momento de minha vida, era ali que eu me encontrava em um momento de falta de confiança em Deus. Sentia-me completamente fora de controle e isso realmente me assustava. Seja sincera, você nunca se sentiu assim? Nunca ficou desesperada para recuperar o controle quando a sua vida fez uma curva drástica e inesperada? Imagino que sim, afinal, o nosso mundo é imperfeito. Mas Deus entende e permite a nossa dúvida. Por quê? Porque se a usarmos de maneira produtiva em nosso relacionamento com Ele, seremos transformados. Sim, existe verdade na alegação de Satanás de que quando a vida de Jó estava seguindo calmamente, era relativamente fácil para ele manter uma atitude de gratidão para com Deus. O que Satanás não percebeu, porém, é que quando nós, humanos, revelamos a nossa alma e desabafamos, mesmo que seja em amargura, Deus está ali e passamos a conhecê-lo mais profundamente do que nunca. Lembro-me de ter pensado, bem, é aqui que a coisa fica estreita. Ou este Deus a quem tenho seguido desde os 11 anos é grande o bastante para lidar com as minhas perguntas, o meu medo e a minha raiva, ou ele não é todo-poderoso. Preciso saber. Então eu o testei, questionei a sua vontade, todas as vezes que expressava para ele o meu medo e a minha fraqueza, ele estava ali comigo. Em princípio, eu não queria reconhecer a sua presença. Era como se ao fazer isso eu estivesse dizendo que aceitava o que estava acontecendo. De alguma maneira estranha, era quase como se eu achasse que meus protestos manteriam a dor longe de mim. Embora continuasse a sofrer, eu estava profundamente consciente do consolo e da compreensão de Deus. Com o tempo, abri meu coração ao que ele estava me dizendo. Todas as passagens bíblicas escondidas em meu coração, desde que eu era criança, agora se tornavam quase literalmente o meu sustento diário. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Salmos 118, verso 6. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmos 27, capítulo 1. Não tenha medo, eu os redimi. Eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, seu Salvador. Paguei um preço altíssimo por vocês. Vocês significam muito para mim. Sim, eu os amo tanto assim. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Trocaria a criação inteira só por vocês. Isaías 43, do versos 1 ao 4, Bíblia Mensagem. E lenta, mas seguramente, à medida que as semanas passavam, eu encontrava uma força que nunca tive. Ela não tinha nada a ver comigo. Não me via nem um pouco mais forte do que era. Na verdade, muito ao contrário, tornei-me consciente de que Deus estava bem ao meu lado e que, quando eu caísse, Ele me levantaria. Ele me transmitiu sua própria força. Eu não entendi. Quando Christian nasceu, na sexta-feira, 13 de dezembro de 1996, às 5h20 da manhã, ele veio ao mundo como um garotinho perfeito. 2 semanas antes do seu nascimento, minha médica ligou e me disse que a pasta sobre a minha amniocentese foi trocada com a de outra paciente de 40 anos e que os resultados não correspondiam à minha real condição. A minha reação inicial foi um estado de felicidade plena. Fiquei muito feliz por saber que Christian ficaria bem. Mas quando peguei o telefone para contar a maravilhosa notícia a Barry, parei por um instante. De repente percebi que em algum lugar havia outra mãe recebendo um telefonema muito diferente. Caí de joelhos e orei por ela. Perguntei-me quem seria e se conhecia o Salvador. Sabia que a médica não poderia me dizer seu nome, mas chorei por ela. Perguntei-me também, Deus, na sua soberania,
havia me permitido levar o fardo dela durante os meses que se passaram. Jamais saberei. Você talvez esteja pensando que todo o medo, toda a minha dúvida, todos os meus questionamentos a Deus, portanto, foram em vão, mas estaria errada. Sei que esse momento tão intenso me transformou. 3 anos depois, enfrentamos outro período de medo com Christian. Embora se tratasse de mais um alarme falso, durante o curto período em que meu filho passou por exames para leucemia e tivemos de esperar pelos resultados, eu tive uma consciência aguçada da presença de Deus. Ainda sentia medo, mas meu coração estava totalmente aberto para Deus, sabendo que o que quer que enfrentássemos, Ele nos ajudaria a atravessar. Eu havia aprendido a falar com Deus e a ouvir a sua voz o dia inteiro. Eu sempre precisara dele com sua intensidade, mas não estava ciente dessa necessidade. Do mesmo modo, no fim da sua história, Jó é um homem diferente daquele que conhecemos no início, íntegro e honrado. Obviamente, ele era um bom homem de negócios, um líder e um excelente pai. À medida que caminhamos com ele em meio às perdas devastadoras, inclusive da própria saúde física, vemos Jó questionar até mesmo o motivo pelo qual havia nascido. Vemos como ele clama a Deus por respostas. E depois vemos como Deus lhe responde gloriosamente, apenas por um instante, como se Deus puxasse a cortina que divide o céu e a terra e permitisse que Jó tivesse um vislumbre da sua grandeza. Jó fica completamente maravilhado com essa revelação. Quando o mundo visível é beijado pelo invisível, Jó tem acesso ao panorama completo e é transformado para sempre por ele. O que é invisível é muito mais real do que aquilo que vemos com nossos olhos humanos, e Jó recebeu o dom de ter um vislumbre da nossa realidade eterna. Creio que uma das diferenças mais profundas que a oração faz em nós é exatamente esta. Ela nos faz entender o panorama completo. As perdas de Jó o colocaram de joelhos e depois caindo sobre o seu rosto. Quando finalmente conseguimos levantar-se novamente, ele era uma pessoa diferente, assim como eu. Não é possível viver esse tipo de revelação dramática do caráter e do poder de Deus e continuar o mesmo. A oração é a nossa linha da vida entre o mundo que podemos ver e o mundo espiritual, que é a nossa realidade eterna. A oração nos transforma, tornando-nos melhores. Como meu avô mencionou, com melhores quero dizer que nos lembramos do que é verdade, em contraste com o que pode parecer verdade no momento. Penso em melhor, com o significado de ter a nossa visão focada e a nossa audição sintonizada, enquanto ficamos face a face com um Deus que pode mover não apenas montanhas, mas os nossos corações. Se a oração é um elemento tão crucial para as nossas vidas, como cristãos, se ela é uma ferramenta tão poderosa nas mãos de Deus para nos transformar, por que é tão difícil orar? Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, tudo está bem. Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado. Sim, sim, está bem. Cristo agora o centro empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é imutável, seu poder inabalável, seu cuidado é incansável, sim, sim, está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Canta assim e com firmeza, tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia, sim, sim, está bem. Por caminhos escabrosos, vai tudo bem, ou por mares tormentosos, tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nenhum só dos seus se esquece, sim, sim, está bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Quão feliz é a nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatados e do mundo separados, sempre por Jesus guardados, sim, sim, está bem. Mary Peters, Harpa Cristã 52, tudo está bem. Uau! Que esta seja a tua resposta, independente da circunstância que você está vivendo. Vai tudo bem. Tudo está certo. Tudo está no controle daquele que tem poder absoluto sobre todas as coisas na tua vida. Seja corajosa, seja ousada e fale com transparência e sinceridade a Deus. Ele conhece o teu coração antes mesmo das tuas palavras serem pronunciadas. Mas permita-se nesse lugar de oração, de ouvir a voz dele.
Ele tem consolo, alento e direção para a tua vida. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.